Fala galera, beleza? Gente, antes de começar o vídeo aqui no canal, vou pedir um instante de vocês para passar uma informação importante. Dia 29 de agosto vai ter o grande sorteio aqui no canal, em que eu vou estar sorteando para um felizardo um desses dois prêmios. Ou esse mouse gamer com esse mousepad lindo, ou esse box Guerra Civil da Marvel. Um desses dois prêmios vai ser um de vocês aí. E para participar é super simples, basta clicar no link que eu estou deixando na descrição do vídeo para você saber como pode participar. Entendeu, galera? Bem, gente, hoje é domingo e domingo é dia do Espaço News, um espaço que eu dedico a falar, a comentar as principais notícias que aconteceram durante a semana aqui no Brasil. E essa semana tem muita coisa para ser falada. E a primeira notícia que eu falo é que finalmente, após muito tempo, nós temos um novo ministro da Educação. E esse novo ministro é o Milton Ribeiro, que é um pastor da Igreja Presbiteriana e também um professor. Só que esse realmente tem mestrado, doutorado confirmado. Sim, não tem nenhum problema com esse ministro, em comparação com os outros. Sim, anterior ao Milton Ribeiro, nós tivemos o Carlos Decotelli, que era um negro que não durou uma semana, por causa dos diplomas deles que não foram reconhecidos. Na realidade, parece que ele não tinha doutorado, não tinha mestrado, só tinha graduação, talvez. Mas, porque ele era negro, ele não durou. Porque o anterior dele, que era o Weintraub, que foi o ministro que mais durou no cargo na Ministério da Educação, ele também não tinha o mestrado dele, o doutorado dele confirmados. Mas ele era branco, e aí ele pôde ficar branco, ignorante e mal educado. Isso tudo que ele era. E o Carlos Decotelli dançou. E antes do Weintraub, nós tínhamos o Velez, que era uma pessoa que mal falava português. E ele era ministro da Educação. Assim, tudo bem, Milton Ribeiro tá aí, pelo menos os diplomas dele estão confirmados. É bem diferente do Weintraub, que é um poço de ignorância, mas o Milton Ribeiro já vem com probleminhas. Acho que todos os ministros do Bozo têm probleminhas. Qual o probleminha? Várias declarações que ele disse. Uma delas, que assim me surpreende para o ministro da Educação, é ele apoiar a violência contra os alunos, contra as crianças, que ele é a favor de bater em crianças. Então, assim, isso para mim não fica bem com o ministro da Educação, de forma nenhuma. Não fica mesmo bem com o ministro da Educação. Mas assim, vamos esperar para ver como vai esse novo ministro vai se portar. Vamos ver se ele é mais como o Velez, ou mais como o Weintraub, ou mais como... o Carlos Decotelli nem ficou muito tempo, nem ficou. Mas vamos ver como ele vai se sair. Pelo menos no discurso dele, ele falou que quer o diálogo. Ele precisa do diálogo. Já um pouquinho diferente, mas vamos ver, entendeu? Pelo menos nós temos um ministro da Educação. O ministro da Saúde a gente ainda não tem. A gente não tem, entendeu? O ministro da Saúde não temos ainda. Realmente tem um militar que não conhece nada de ministro da saúde, ele continua ali. E isso me leva à próxima notícia, que sim, Brasil passou dos 2 milhões de casos do novo coronavírus. Sim, do Covid-19. Atualmente temos mais de 2 milhões de infectados no Brasil. Isso por informações do governo, porque extraoficialmente nós provavelmente temos muito mais de 2 milhões. Provavelmente estamos chegando nos 3 ou 4 milhões. Provavelmente já passamos de 3 milhões. Porque temos subnotificações. A quantidade de pessoas que que foram identificadas como Covid-19, como infectados, é oficial. Mas o extraoficial é muito mais, porque infelizmente o Brasil tem subnotificações. E a pessoa que vai para o hospital estão com todos os sintomas de Covid-19 não são registrados como Covid-19. Não são. São registrados como problemas pulmonares. E aí morrem, não são registrados como morte de Covid-19. E assim, nós já temos mais de 75 mil mortes por Covid. Isso oficialmente. Extraoficialmente eu diria que estamos nos 100, 120 mil mortes. Ou até mais do que isso. Infelizmente, o nosso governo trata essa doença, essa pandemia, de uma forma assim, como se fosse brincadeira, como se fosse gripezinha. Como o Bozo já falou, isso é uma gripezinha. Ele está pouco se lixando
para as pessoas que estão doentes. O Bozo está pouco se lixando. Na realidade, chamam ele de genocida, mas por que chamam ele de genocida? Porque ele está pouco se lixando. A ajuda emergencial, ele fez tudo para atrapalhar para as pessoas não receberem. Ele forçou a barra para os governadores e prefeitos não fazerem quarentena. Apenas deixarem as pessoas que estão dentro do grupo de risco isolados. Ele fez de tudo. Ele vetou o uso de máscaras em escolas, igrejas. Ele vetou. Então ele está fazendo de tudo para para as pessoas, para a quarentena não acontecer. Então ele está contribuindo sim para isso. Então tá correto chamar ele de genocida, tá realmente correto, realmente correto. E assim, isso me leva à próxima notícia que tem a ver com isso, desse aumento. Foi o vídeo que o Bozo gravou, se eu não me engano foi na quinta-feira que ele gravou, falando que proibiram a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, tá proibida, o mundo proibiu. E ele falou as asneiras que ele sempre fala. Gente, eu não sei se ele é idiota, se é estúpido, ou realmente é isso tudo, mas genocida, porque genocida ele é. Ele gravou um vídeo falando que é um absurdo proibir a cloroquina, porque falaram que estudos científicos não comprovam a eficácia da cloroquina no combate ao Covid-19, no tratamento, na cura, não comprovaram nada. Pelo contrário, comprovaram que pode matar, que isso pode dar problemas de coração, pode dar problemas renais, pode dar uma série de problemas. Comprovaram isso. E aí ele usa a seguinte falácia: não comprovaram, mas também não comprovaram a eficácia, mas também não comprovaram que faz mal. Gente, esse tipo de argumento dessa criatura, desse Bozo, desse genocida, é um argumento até certo ponto idiota. Se não comprovaram a eficácia do remédio para o tratamento da Covid-19, significa que ela não faz bem. Já está aí, isso já está implícito na comprovação. Se eu vou fazer uma análise e eu comprovo que determinada coisa não faz bem, não trata, se determinado tipo de remédio não ajuda no tratamento, isso significa que não ajuda. E ainda tem mais. O remédio, essa cloroquina, já foi verificado que pode matar, porque pode afetar o coração e os rins. Já pode ter uma série de problemas. Então, como uma criatura dessa vai para a televisão e grava esse vídeo, como uma criatura dessa faz isso, não tem lógica ele fazer isso. Nenhuma lógica essa criatura fazer isso, porque quando ele está fazendo isso, ele está incentivando as pessoas a tomarem. Não bastou ele, quando ele falou que estava com Covid-19, que eu não acredito, até hoje eu não acredito, é a minha opinião, eu não acredito. Ele vai num vídeo e grava ele tomando remédio. Eu duvido que ele tomou de verdade, aquilo ali provavelmente é placebo, mas ele fez um vídeo tomando remédio com a caixinha na mão. Isso aí é uma falta de bom senso, é uma imoralidade. Mas por que ele fez isso? A gente tem que pensar por que ele fez isso. Porque ele gravou o vídeo tomando, porque ele gravou esse vídeo falando que proibiram, que o remédio não tem nenhuma comprovação que faz mal. Pelo contrário, tem sim comprovação que faz mal. Mas por que ele gravou? Porque ele gastou rios de dinheiro comprando a cloroquina para o exército fazer. E ele está com isso tudo lá, tudo parado, para sem vender. Então ele quer vender isso. Ele quer recuperar o dinheiro que ele gastou. E aí, recuperando o dinheiro que ele gastou, ele mata as pessoas. É isso que ele faz? É isso que ele faz. E assim, esse presidente é o quê? É idiota? É ruim? É mau? É péssimo? Sim, ele é péssimo. Isso me leva às duas últimas notícias. A primeira é do Felipe Neto, que ele gravou um vídeo para o New York Times, um dos maiores jornais do mundo. Ele gravou falando para os americanos que o Trump, apesar de ser considerado um dos piores presidentes do mundo, não é o pior. Que o Bozo é o pior. Ele deu todos os argumentos mostrando porque o Bozo é o pior presidente do mundo. Ele deu todos os argumentos. Falou das falácias que ele disse quando as pessoas estavam morrendo, que era uma gripezinha, que não era coveiro, que ele era Messias, não era santo. Ele falou tudo que o Bozo falou.
E o Felipe Neto ainda falou, não reelejam o Trump. Porque o Trump, sim, é muito parecido com o Bozo. Só que o Trump lá tem um congresso, tem toda uma estrutura que impede ele de fazer as mesmas coisas que o Bozo está fazendo aqui. Aqui, ele tá fazendo um monte de merda, tá fazendo um monte de coisa errada, tá fazendo um monte de coisa, tá levando as pessoas à morte. Porque realmente, infelizmente, o Bozo é um criminoso. Para mim, ele é um criminoso. Ele é um genocida. Ele incentiva as pessoas a morrer. Ele incentiva as pessoas a ir pra rua sem máscara, a fazer as coisas. Ele incentiva. Ele não incentiva as pessoas a se protegerem. Ele não incentiva as pessoas a se protegerem. Ele incentiva de forma negativa. Ele não ajuda os pequenos e médios empresários que estão falindo aí. Ele faz tudo isso. O Bozo, sim, é o pior presidente de todos os tempos. É a criatura odiosa. É um líder de extrema direita. Ele é uma cópia do Hitler. Ele é uma cópia do Hitler, do Stalin, dessas duas criaturas que, na realidade, causaram um mal muito grande ao mundo. E o Bozo se junta a eles. O Bozo é uma criatura horrível. Isso me leva à última notícia de hoje. Que na realidade todas elas têm uma coisa a ver com a outra. Apenas o ministro da Educação, que não tem muito a ver, mas também está no mesmo balaio. Que foi a saída do Marcelo Feller do grande debate. Todo mundo conhece esse grande debate por causa do Caio Coppola, das asneiras do Caio Coppola fala, das passagens de pano que o Caio Coppola faz pro governo Bozo, das idiotices que o Caio Coppola fala. Você lembra de uma idiotice? Que ele comparou a morte nos Estados Unidos por Covid-19 com a morte por engasgamento. Que ele falou que até um certo período havia 2.000 e poucas mortes por Covid-19, mas no ano inteiro havia 5.000 mortes por engasgamento. Aí assim, ele quis fazer essa comparação, só que as 5.000 mortes que ele falou, que existe, que até hoje eu não vi esses dados lá, eu não quis ver, é durante um ano. Se você pegar essas mortes durante um ano e dividir por 1 ou 2 meses, você vai ter um número muito menor. Sendo que a morte por Covid-19 foram praticamente 1 a 2 meses. Acho que foi em um mês. Foi em um mês. Então você tem um número muito grande de mortes em um único mês. E por engasgamento, você vai ter um número muito pequeno. Então ainda tem esse lance. Mas então, o que aconteceu? Mas não foi isso o caso. O Marcelo Feller, que substituiu o Augusto Botelho, que é um advogado muito renomado, que não aguentou mais as idiotices do Caio Coppola, as passagens de pano do Caio Coppola, acho que ninguém aguenta. Ele pediu para sair, e o Marcelo Feller entrou. Só que o Marcelo Feller entrou com uma pegada para acabar com o Caio Coppola. Usar o mesmo jogo que o Caio Coppola usa, mas de forma inteligente e uma forma certa. E acabou com o Caio Coppola. Só que num dos últimos debates foi falado sobre, o Gilmar Mendes falou sobre a questão da pandemia, do ministro da Saúde e a responsabilidade do governo Bozo. E o Marcelo Feller trouxe um estudo que foi feito por Cambridge, falando da responsabilidade dos presidentes em relação à pandemia, ao número de mortes e de infectados. E ele falou sobre responsabilidade, e o Caio Coppola ficou irritadinho. Pô, ele quis dizer, você então tá dizendo que o Bozo é culpado pela morte das pessoas, 7.000 mortes? E o Marcelo Feller disse, de todos os bons tons, e eu concordo com ele, indiretamente sim, por não ter feito, não ter agido para poder conter. Na realidade eu vou até mais. Ele não agiu indiretamente, agiu diretamente, e ele é responsável diretamente pela morte dessas pessoas, não só 7.000 pessoas. E ele é responsável pela metade dessas 75.000 mortes. Ele sim é responsável. E aí o Caio ficou irritadinho, e o que aconteceu? O governo reclamou com a CNN e o Marcelo Feller foi substituído. Ele só durou 5 edições, e a próxima pessoa que vai participar do grande debate é o Bruno Salles, um outro advogado, que vai substituir, no caso, o Marcelo Feller, que substituiu o Augusto Arruda, que também substituiu a Gabriele Priori. Assim, a Gabriele Priori, ela saiu, entrou o Augusto, que durou mais tempo, depois Augusto saiu, entrou o Marcelo Feller,
o Marcelo Feller, que não durou muito tempo, e agora vai entrar esse Bruno Salles. Espero que o Bruno Salles dê uma surra como o Marcelo Feller deu no Caio Coppola. Na realidade, acho que ninguém mais aguenta o Caio Coppola. O Caio Coppola é um passador de pano do governo Bozo. É um passador de pano violento. É uma pessoa que só fala asneira. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei das principais notícias que aconteceram no Brasil durante a semana. Falei sobre a questão do novo ministro da Educação. Falei sobre o vídeo do Felipe Neto. O vídeo que o Bozo gravou falando sobre a proibição da cloroquina. Falei sobre a saída do Marcelo Feller do grande debate. Falei de tudo isso e assim, dei a minha opinião. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã. Tchau!